boa tarde, boa noite, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. Professora Carla, professor Felipe Sempre. e a nossa convidada especial de hoje, professora Bruna. Vocês vão poder conhecer um pouco da Bruna, o que ela faz, como é que ela sai do 0 ao 1000, né? Do 0 a 1 milhão. Do 0 ao 1 milhão, Sendo professora, como? professora de alfabetização e professora de enfermagem, Isso. curso técnico. Técnico de enfermagem. Nós vamos entender um pouquinho. Bruna foi nossa aluna, cliente. Foi aluna, né? Aluna. Foi a nossa primeira turma, não foi? Nossa primeira turma. Nossa primeira turma do Mova-se, Desafio Moves. no meio da pandemia 2020. 2020. A gente fazendo as atividades físicas tudo online. Colocava a Bruna para fazer. Burpee, Não! chinelo. Via Google Isso. Você nos guiando e a gente reproduzindo de casa. E a Bruna era uma das que não faltava. Isso, Faltava não. disciplinar. Disciplinária. Então vamos conhecer mais um pouco dessa disciplina da Bruna. Isso. Além Movas. Além do mundo, exato. Passa a sua da casa, você conhece mais. Vamos lá. Eu conheço Bruna há um pouco mais de tempo comparado ao Felipe, né? O Felipe conheceu só a parte do Mova-se. Eu conheço Bruna desde os tempos de igreja, da igreja que a gente frequentava, frequenta vez ou outra também. E eu particularmente comecei a frequentar a casa da Bruna em alguns encontros que havia na igreja, você lembra? Lembro. Tinha uns cuscuzinhos bem gostosos lá. Cuscuz com salsicha. Quem fazia? Geralmente Bruna. Eu. Ela tem uma ótima mão pra cozinha. A gente tá no local errado. A gente gravar na Você vai pra casa cozinha dele. da casa da Bruna, a Cozinha gente na casa faz dela. um podcast. Tá errado esse início aí. Né? Mas então, eu conheço a Bruna antes de ela entrar na enfermagem, antes de ela se tornar professora. A gente tinha umas conversas, porque assim, nós não temos muito contato, isso é fato. Porém, quando a gente para pra conversar, são sempre conversas de muitas viagens. Porque a gente tem umas vibes bem profundas, uns papos bem profundos. Aí tem umas viagens aleatórias assim, e parece que a gente tipo, fica 20 anos sem se ver. Aí quando se encontra, tipo, nem parece que ficou tanto tempo sem se ver. E sem uso de entorpecente. Sim, totalmente. Viagem sem Totalmente. entorpecente. Viagem sem entorpecente. Só uma vibe bem filosófica. Aí eu lembro que há um tempo atrás, acho que Bruna vai lembrar. Disse, Bruna, você tem uma vibe muito de filosofia. Você lembra que eu falava Sim, isso? sim. Tem uma vibe muito de quem é professor de filosofia e tal. E nessa época, quando eu falei isso, ela tava começando... Na porta do banheiro da igreja. Isso! Já fazendo número 2 conversando. Isso tem uma vibe muito de Vai filosofia. buscar água, Felipe. Isso, porque, ó, infelizmente, né, eu não sei que posição estratégica é essa, mas o bebedouro fica próximo aos banheiros. Acho que estrategicamente foi colocado lá pra você beber água, qualquer Vergonha. coisa, você Já vai vai pro ao banheiro. toalete. Aí eu lembro que eu tava saindo do banheiro e não tinha ido pegar água, e a gente teve essas conversas profundas lá, e eu disse, Bruna, sua vibe é muito de filosofia. Você tem que ir pra licenciatura, porque ela falava muito sobre educação também. Uhum. E ela tinha começado naquela época no curso de enfermagem. Você tá no curso errado. Eu falava, quem sou eu pra dizer isso, né? Você tá no curso coach. errado. Na coach. Você tá no curso errado, Bruna. Só que hoje, vendo a caminhada da Bruna, a trajetória dela, eu consigo perceber como uma pessoa que conheceu ela antes da pessoa que ela é hoje, como tudo acabou se encaixando. Como ela intercalou a enfermagem, que naquele tempo eu disse pra ela, não é pra você, Na minha na cara. cara dela. Cara, ainda bem que ela não tinha ouvido, né? Com a Meu vibe Deus. reflexiva da educação. A gente vai entender um pouquinho dessa história no episódio Uma de hoje. coisa uniu a outra. Como as coisas acabaram se intercalando, né? Isso aí. Bruna! Nome completo da regência dela. Misericórdia. Pra gente fazer um cartão de crédito com o seu nome. Não. Olha só, meu nome completo é Bruna Laís dos Santos, mas todos me conhecem por Bruna Cariri ou Bruna Laís Cariri, como queiram. O Cariri é vinculado por conta do nome, né, do meu pai. Todos os Cariri se conhecem aí. Realmente. Aí eu acho legal. Infelizmente é um nome muito lindo, mas a maioria tem, que é Bruna. Então, pra se diferenciar, eu coloco o Cariri, que eu acho ótimo, né? Todo mundo de Boca da Mata conhece sabe os Cariri. Cariris. É verdade.
Conte um pouco da sua trajetória. Como era você no ensino médio? Quais matérias você se identificava? Para que a gente consiga entender o caminho que você trilhou. Eu sempre fui muito boa em filosofia, né? A professora Joana e irmã do professor João Carlos vai concretizar isso se ela vir esse podcast. Português, né? Eu sempre gostei muito do português, me identifiquei muito com o português. Professora Cláudia, professor Márcio, fazendo menção a eles aí. E nunca fui muito boa nas exatas. Então eu sabia que eu não podia ter essa inclinação para exata. Não dá. Algo Esse erro você eu não ia cometer, né? Saber da minha deficiência e ir para lá. Eu poderia aprimorar, mas ir para lá não tinha condições. Então eu via que eu não tinha medo assim de sangue, eu gostava de cuidar das pessoas. A gente começa a se perceber na área da saúde quando você tem um lado solidário. Eu vou te ajudar porque, primeiro, que eu senti uma empatia por ti. E segundo, porque eu sei que eu posso te ajudar. Então, eu me lembro uma vez, eu acho massa essas partes porque a gente realmente lembra. A mãe da Nívia, a Iraci, me permite, Iraci, estava eu doentíssima e fui na emergência. E as pessoas nem sabem disso, eu acho massa isso. Ela disse, você tem características de enfermagem. Por que você não cursa enfermagem? Veja o oposto do que a Carol falou. Porque eu acho que a gente é muito do momento, né? E naquele momento, a minha conversa com a Carol realmente tinha nada a ver com Não tinha nada a ver com E aquilo ficou, né? Eu disse, é uma boa opção. Na época era até o PSS. Olhe, mas eu não sou velha não, viu? Mas era o PSS. E eu disse, talvez, quem sabe, era uma das minhas prioridades. Mas a prioridade principal sempre foi direito, a advocacia. Eu pensava em ser uma tenente, quando eu estava no 3º ano, eu ainda tinha esse sonho bradando aqui. Mas eu sempre fui assim de cunho religioso. E quem é, né, dessa vivência, sabe que o direito ele não é muito inclinado para o crente. Sim, Parece sim. que é um tabu ali. Você é crente, não Você faz não direito. Pode, né? Porque existem profissões que o crente Não não pode pode. exercer. Tipo, direito, psicologia, enfim. Aí eu disse, eu não vou contrariar minha mãe, porque eu vou precisar que ela assine os papéis Pra você cursar. para eu cursar, menor de idade. Então eu disse, não, então eu vou pra minha segunda opção. Aí foi a enfermagem. Mas eu confesso que eu não me identifiquei com enfermagem no início. Porque eu tinha aquela visão, minha gente, de que enfermagem eu tinha que estar vinculada. Eu disse, eu não quero assistência. Veja, desde muito cedo eu sabia que eu não queria assistência. Aí houve um momento do meu curso que eu fiquei perdida. Eu continuei, eu sou graduada desde 2018, faço pós e tudo. Mas eu me perdi, porque as pessoas que nos conhecem, quando perguntam assim, você é enfermeira? Sou. Você trabalha? Trabalho. Em qual hospital? Não, pessoal, eu sou professora do curso técnico de enfermagem. Eu sou tão atuante quanto quem vai para assistência. E eu gosto muito de ressaltar isso, porque para você ser professor, você precisa ser bom. Porque vão te perguntar coisa pra caramba, e tu vai ter que ter na ponta da língua. Na assistência, você faz, se você fizer bem feito ou não, tu vai lá, e quando for na hora de fazer a tua evolução, tu vai fazer bem bonitinha, como se na tua prática tu tivesse feito perfeito. Tudo perfeito, né? Mas na sala de aula não, tem 30, 40 alunos te avaliando. Ela sabe responder, ela não sabe o conteúdo, ela não domina, ela domina. E eu me achei quando eu comecei a ir pra sala de aula. Essa foi a parte da enfermagem. Você se encontrou. Eu me encontrei. Enquanto. Ela se encontrou na educação através da enfermagem. enfermagem. Exato. E a minha mãe percebeu, ela disse, eu vejo você feliz agora. Eu disse, porque eu achei o que eu queria. Aquela veia daquelas vibes reflexivas que a gente tinha era total educação. Era a educação. E eu vim pra Total educação. E aí, no caso, a parte da alfabetização, ela vem pós-enfermagem, né? E por que a alfabetização? Olha só, eu digo a gente enquanto professor, a gente vai porque as oportunidades elas surgem. E a gente não pode se sentir aperfeiçoado se a gente não for, como é que eu posso? Tá na ponta da língua. Não foi pra prática? Não, desafiado, essa é a palavra. Eu não posso me sentir
especializada se eu não for desafiada? Qual o meu limite? Será que realmente eu tenho cunho para isso? E eu não quis aceitar no início, eu fiquei meio relutante. Eu disse, mas eu já enfrento a sala de aula. Eu já fui monitora em 2014. Eu já fiz parte do PIBID, que é Programa de Iniciação à Docência. Sim. Eu passei no programa de residência pedagógica, né? Então, por quê? Eu tô com medo Tá de relutando quê? do Eu quê, tô né? com medo de quê se é a minha vibe? Aí vem a questão, porque a alfabetização é do início, é a paciência. É Eu vocês confesso que não tenho. Eu também não. é explicar de mil Não e é a uma minha maneiras Não é minha vibe. a mesma coisa para 20 alunos diferentes. Não, ele não. É. É isso, assim. É isso. Geralmente quando me perguntam por que Deus quis. Leva a letra Deus desse quis. adendo aí, pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência Eu para não. alfabetizar. Não, e Admiro assim, muito. Eu admiro. também admiro. Mas, é como você disse, o professor, eu acho que ele é testado, né? E você recebe o convite, aí o coração bate mais forte ou não. Isso. Se você é da aula no ensino básico, aí você sente se vai ou não. E é da aula no ensino médio, aí você sente se... É. e assim. E assim você Ensino vai... fundamental. e É, assim você vai se desafiando. Acho que a experiência que eu tive com... Amo criança, amo de verdade. Mas da aula, É complicado. não é muito a minha vibe. Não. Qual foi a série que você deu aula? Eu Lembra? fiz estágio Ah, na faculdade, numa escola de Fundamental 1. E essa escola tinha também uma base de alunos deficientes, eles aceitavam. Como é que eu posso dizer? Era uma escola especializada em alunos Isso. especiais. Ah. Isso. E alunos com síndrome de Down, alunos autistas, no meio dos outros. sim, sim. Assim, a experiência inicial foi maravilhosa. Maravilhosa. Mas você não se identificou, a né? teimosia dos meninos. É complicado. Não chuta a bola, ele chuta. Ele chuta. Aí se você disser não faça, ele faz. Ele vai. É. Ai, Com ele- criança é. você realmente tem que ter uma pegada diferente. É diferente. Eu não tive experiência com Fundamental 1, tive com 2. Gostei do desafio, Uhum. mas realmente você tem que ter um nível de energia muito grande. E eu não tenho energia e paciência. E eu não tenho. Não tenho. Com 2 eu tenho experiência agora. Na escola, eu dou lá em Maceió, dou aula na 8º e 9º ano. 8º e 9º. Os nonos já é mais perto do Ah, o médio. nono é bastante É a mesma mais linguagem. É. É a mesma Mas linguagem. você pega um 6º ano, meu. Eu não peguei. A diretora perguntou. Quais turmas? Eu disse, mais perto do ensino médio. Mais perto do ensino médio. 9º ano. Olha, Não reduza muito, não. É. das 2 vezes que eu dei aula para ensino fundamental 2, eu peguei turmas de 6º ano. Eu saía, juro, eu saía desesperada. Sem onda, sem onda, sem onda. A gente na hora de intervalo lá, aí os professores que dão aula no 6º ano, 6º ano, aí eles ficam R$100 para quem quiser dar a minha aula no 6º ano. R$200 para... Imagina, No pô. 6º ano. 40 alunos numa sala, 40 crianças. Tia, 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 Eles dão tia. mais trabalho do que os 8º e 9º. Dá Mas demais, isso, dá demais. eu sempre tive isso, que o 6º ano, a energia deles é diferente. Não tem É condições. porque eles estão em período de transição, né? 6º ano é a transição do Fundamental 1 pro Fundamental 2. Tipo, agora eu sou mocinha. Eles se acham Já adultos. posso escrever a sou caneta. papazinho, É. quero escrever Tem a isso. caneta e tal. É. Não gosto de receber muita ordem, o professor fala, não, não sei o quê, fica batendo de frente. E a minha mãe deixa essa história. Mas a minha mãe É. deixa. Mas eu sou a tua sua mãe tá em professora. casa. É. Mas enfim, como é que você, Bruna, consegue intercalar tudo isso dentro de você? Educação, E enfermagem. tentando fazer um gancho Ah, nessa já faça esse pergunta, gancho. fazendo esse gancho. Como é que você desliga a chave? De um 6º ano para adultos. Porque ela Sim, é um é. curso técnico, né? Adultos, pessoas adultas, Que sabem o que querem, já estão Não. lá. e depois no Ela outro dia de muda a manhã, chave você tá- do 6º ano, no Sim, início claro. da aula. Como é que você faz isso? É um processo que eu diria que é até inconsciente. Porque eu penso o seguinte, é aula, é chão de sala. Aí eu respiro. Às vezes antes de entrar, eu paro literalmente, 3 respiradas, eu digo, Senhor, abençoe a minha aula.
que eu me mantenha no foco da aula Sim. e sigo. Aí, se for, por exemplo, à tarde, boa tarde, Com é nível de assim, energia, com né? nível de energia Aham. diferente. Quando eu vou pra noite, e aí, pessoal, como nós estamos? Porque eu tenho essa coisa de avaliar a turma. Tem dias que eu vou precisar ser mais maluca do que o normal, pra chamar a atenção deles, porque eles estão cansados, eles têm trabalhado o dia inteiro. Sim. A maioria é verdade, mãe. né? Aham. Eu digo, eu vou precisar me engajar, mas eu tô sem força. Eu digo, mas é Bora, assim né? mesmo, bora. É o que eu quero, é sobre isso. Aham. E eu penso sempre uma coisa muito importante, que eu digo pra todo mundo. Quando a gente fizer algo, não faça porque o outro tem que gostar de você. Faça porque você quer fazer e em cima disso tem o teu nome. É referência. Eu quero ter aula com a professora Bruna. Eu já tive isso. A mãe de uma aluna, que ambas são minhas alunas. Professora Bruna, o que é que tem na sua aula que fulana de tal quer ter aula contigo? Eu disse, eu não sei. Talvez o boca a boca, a energia. Porque eu puxo. Mas, Se eu vi você meio capenga, eu digo, e aí, bora, me conta, o que é que tá acontecendo? Não penso na morte da bezerra, não. Aí já começo a Perfeito. quebrar. Trazer esse aluno e dar mais. Pra mim, eu preciso dele. Aham. Professora, muito obrigada, sua aula foi top. Eu digo, foi top porque tu me ajudou. Porque sozinha eu posso me vestir de bolso. Não Uhum. presta. Isso é muito massa mesmo. Não presta. Nossa. Isso. Você, e é interessante, e quando você traz o aluno, vamos dizer, perdido assim, na heresia, pra você acaba trazendo os outros. Isso. Porque os outros vêm e você dá valor a todos. Olha, a educação é tão forte. História, Ela tá, sabe? ela tá Realmente, É muito massa isso. você transforma vidas com a educação. Não Eu como. sempre tive essa percepção. Eu tenho professores que eu vou levar pro resto da vida. Tem outros que, infelizmente, Você não vai gostam. graças a Deus. Eu dei por ter graças a passado. Deus. Você vai usar como referência para não ser Pra não, Pra não ser ser. igual, É, pra não isso. ser De igual. todo modo acaba tendo alguma referência, É. né? Tanto É. pra ser como pra não ser. E a minha referência na atualidade é da segunda graduação, que é a professora Geila. Aquela mulher, tipo, quando eu crescer, eu quero ser ela. Quero ser você, Geilinha. Ela é perfeita. Mas é muito interessante isso, porque. E aí também vamos permanecer nessa diferença Uhum. da alfabetização. Eu percebo que o que me faz ter muita vontade, muita tesão no ensino médio e agora nos nonos, oitavos anos, é que a gente consegue ter esse puxa. Eu consigo dizer, ô Carla, você tem os meus, bora menina, oxi, vamos pra aula. E a Você Carla, perceber, né? Como o aluno tá. ao Isso é feedback, ao Exatamente. feedback do aluno, mesmo que não seja na hora, mas depois ele, professor, nossa, eu vou citar um exemplo. Assim que eu cheguei no estádio, nesse novo concurso, eu fiz uma redação para os alunos falarem sobre a importância da atividade física e o que eles esperavam da disciplina. E aí todo mundo fazendo e um aluno calado. Eu achei estranho, né? O professor novato, eles animados, eles agradáveis. E educação né? física. Calado, educação Isso, física. Eles amam. porque geralmente. Pois quando é. você Eu fico educação louca quando é física, dia da educação física, viu? Aí o aluno calado. E aí eu disse, embora e tal, não sei o quê. Aí ele veio na minha banca, quando eu estava, professor, eu não vou fazer não. A mesa agora não vai fazer. Aí disse, ele falou, eu estou passando por muito problemas em casa. Meu pai se matou, um negócio horrível. Coisa horrível. Na hora ali, olha só, E era aluno de que turma? primeiro olho. Como é que olha só na aula? E aí? Fica mal. Fica. Como Puxa, trazer puxa. esse aluno para você? E ele disse, não tem problema não, como você faz em casa, pra mim, tal. E tentando jogar ele para dentro da aula, entendeu? Nas outras aulas. Sim, sim. Já usei ele como Referência. referência. E foi Esse aluno fazendo, é né? requisito da aula. Eu não lembro o nome dele, sei lá, vamos lá, Carlos. Dando aula e aí, Carlos, o que você acha? Qual é a sua opinião? E aí, Carlos? Chamando pelo nome. Pelo nome. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito do ensino médio por isso. Eu consigo ter esse. Esses ganchos, né? Esses ganchos. No sexto ano você consegue ter esse. No sexto ano eu só fui para estágio, né? Mas mesmo assim, eu gosto de sentar bem atrás nos meus estágios, porque eu consigo ter uma visão ampla, tanto do professor quanto da turma. E eu observo que na maioria das vezes a educação ela não dá muito certo porque a gente tá no modo genérico, tá só reproduzindo, a gente não para pra
sentir um pouco do aluno. Lógico, uma sala com 40 alunos, você vai negligenciar 2 ou 3, porque não dá. Até O mais do tocou, que isso, né? você tem que ir embora, infelizmente. Mas, assim, a gente precisa ter mais uma amorosidade com aquilo que você faz, um zelo. Eu não falo nem pelo aluno, mas é pelo que você faz. Exato. Porque você precisa encontrar no que você faz um amor, uma paixão, uma coisa que te dê gás. Se você realmente não tiver tara, usando de fato a palavra, se É. não tiver tara vai no que dar você está certo. fazendo, não vai dar certo. Você não fica bem, as pessoas que estão recebendo o seu serviço não vão ficar Sabe, bem. Vamos variar. Porque elas vão perceber que você não está feliz. Tá só naquilo. obrigada pelo Isso. financeiro. Exatamente. E Ô, aí ninguém fica bem nesse Felipe, eu achei massa quando você falou a questão do nome. Na enfermagem, eu falo sempre para os meus alunos, a humanização na assistência da enfermagem, ela se dá justamente quando eu sou ética e que eu trago essa minha técnica de modo de qualidade. Como é o seu nome? Isso. Carla. Então você, se for idosa, eu não vou dizer ô vozinha. Não, tu tem dignidade. Teu nome é tua identidade. Carla, eu sou a enfermeira Bruna, estou aqui para realizar essa troca de curativo, pegar um acesso, fazer uma punção, administrar essa medicação, mostrar para ela o que eu estou fazendo, trazer essa humanização. Sim, Na educação também não é diferente. exato. Você precisa perceber o aluno, como o Felipe falou, com o nome hipotético, né, Carlos? Uhum. Eu, quando eu chego à tarde, que é do fundamental, eu espero que eles me abracem. Quando eles não me abraçam, eu vou lá. Aí, licença, tá, Felipe? Oi, Felipe, como é que você tá hoje? Nem foi abraçar a tia. O que é que tá acontecendo? Ah, tia, hoje eu tô com a cabeça doendo. Tudo bem, eu entendo. Fica aí quietinho, se não melhorar, chame a tia. Eu deixo ele no tempo dele. De repente, ele tá virando a sala. À noite, é bem fundamental. À noite, assim, quando eu vejo um aluno muito quieto, eu chego bem pertinho. E aí, o que é que tá acontecendo? Bem como se fosse uma fofoca. Sim, sim. E aí, o que é que tá acontecendo? Tá bem, não, né? Então não, professora, eu queria ir embora às vezes. Digo, olha, vamos fazer o seguinte. Fique só mais um pouquinho aí, faça a chamada, tu responde, tu sai de fininho. Pronto. É assim que funciona. Porque realmente tá cansado. Oi, mas faz assim, pra tu não ficar com deficiência no conteúdo, eu vou te passar uma atividade, tu me entrega na próxima semana. Eu tenho que entrar na vibe do aluno, senão eu não consigo trazer. É impossível Fazer você... assim, né? É. Pra fazer dar certo. Eu era muito assim, ó, eu era muito caxias. Não, é assim. Quando eu fui realmente pra Não dá, prática, aí eu disse, não, tem nada a ver. Tem nada a ver, Ou totalmente. você é Ou você dinâmico, entra, Totalmente diferente. você tem que falar a língua língua dele. dele. Independente do Eu vejo que acontece, às vezes é o seguinte, por exemplo, ela aluno ou aluno da CDS, vamos usar esse termo. Sim. Aí o professor fala nele. Carla, me diga aí quanto é 2 mais 2. Ele vai responder Ela assim, responde. 4. Só Aí ela a aula responde. fica resumida na mesma pessoa. Da mesma né? pessoa. Quando você agrega, você põe todo mundo no mesmo barco. Isso. E a Carla é top, tudo que a gente vai acertar. Mas tem o João que vai errar, Tem que aprender. vai Olha. aprender. E, ou ele vai aprender. Então assim, eu E coloco é todo mundo. explicativa. É explicativa. Eu acho que uma característica que nós três temos como professores é exatamente essa. É o trazer todo mundo Pro pra mesmo gente. barco. Não dá. Eu até cheguei a comentar, não sei se eu cheguei a comentar com você, acho que sim, a gente conversa sobre tudo. Foi ótimo. Que não interpretem mal o uso da palavra estranho, que eu vou falar agora. Mas quando eu entro numa sala de aula, eu foco nas pessoas mais estranhas. Aham. O que é que Falou eu minha quero língua. dizer com isso? Uhum. Porque eu no ensino médio, apesar de ter naquela época o ótimo de CDFzinha e tal, sentava na frente, mas eu também era uma pessoa estranha. Estranha em que sentido? Eu era muito tímida, eu tinha dificuldade para fazer amizade com as pessoas. Eu me vestia de uma maneira totalmente desorientada. O meu cabelo era... Eu lembro. Enfim, eu tinha um estereótipo de uma pessoa estranha. Melhorzinho. Hoje eu sou Fala a menos. verdade. Aí, Ela não é atualizada, ela não é eu atualizada. tô me atualizando, né? Bomba Pet 2022. Aí quando eu entro na sala, a gente consegue identificar quem são os mais espertos. Aham. Não gosto de usar a palavra mais inteligente, porque todo mundo Não, tem um mais tipo de inteligente. inteligência. Isso. Todo Mais mundo tem um esperto. tipo de inteligência que precisa ser desenvolvida. Tem os mais espertos que pegam as coisas mais rápido das nossas disciplinas, e tem sempre aqueles que ficam no fundão, que não interagem, que estão sempre de cabeça baixa,
que se veste muito de preto. E essa Toma galera... banho. Essa galera eu me identifico porque eu faço parte dessa vibe. E geralmente são tipo os estranhos da sala. Aí a que tá de capuz, de cabeça baixa, o sol da moléstia. De E o cara de moletom. moletom e de capuz. Amém. Eu, na vida. Aí eu me identifico, eu já chego na vibe. Geralmente o assunto que eu puxo pra me relacionar com essas pessoas, músicas no caso, né? Porque música, geralmente, essa galera gosta muito de ouvir. Porque se você for prestar atenção, tá sempre com um fonezinho ouvindo. Aí você já chega e pergunta, tá ouvindo o quê? Legião Urbana. Tu conhece a música tal e tal e a crítica que Renato Russo fez, aí você já começa. Porque geralmente o estilo musical dessa galera é muito parecido. É o rock, o pop rock, enfim. Aí tem aquela galera que fica na outra extremidade, que são os que gostam de ser rotulados como galera do fundão. A vibe com essa galera já é outra. Você não vai falar de Legião Urbana com a galera do fundão. A galera do fundão gosta de bagaceira. Aí, professora, não sei o que, paga a coca. Aí eu pago, vou pagar a coca se você me chamar pra tomar com você. Bora, professora, você faz um acordo, paga a coca, e enfim. Pra cada grupo, você tem que saber chegar, identificar como é que eu faço pra me aproximar do grupo tal. Como é que eu faço pra me aproximar E do grupo tal. utilizar todos dentro do seu ambiente de sala de Exato. aula. E utilizar essas linguagens distintas no mesmo ambiente com os diferentes grupos. Que eu acho que é uma coisa que professor sabe fazer. Pô, Carol e Felipe, e eu acho interessante que as pessoas que nos conhecem na rua, quando tem uma aula com a gente, dizem, eu não sabia não que você era assim. Exato. Eu digo, claro, exato, porque exato. aqui é a minha vibe profissional, Isso. cara. Exatamente. Porque Aqui às a vibe vezes- é uma, na sala é outra. Porque às vezes, pra encontrar a forma do cômico, que a gente que é da educação tem muito isso, Tem que ter. eu solto uma piada. Do nada. Aí todo mundo, essa professora é louca, é doida. Cadê? Você tá por fora. Aí eu já começo. E de repente eu já tenho iniciado ali o assunto, todo mundo tá prestando atenção. Mas se você for na minha casa, por exemplo, talvez eu não seja essa pessoa tão doida. Entendeu? Pra o meu pai, pra minha mãe. Porque a gente Geralmente não é mesmo. não é, a gente é mais calmo, Sério, mais quieto, calmo. sério. Mas na sala de aula eu tô nem aí. Eu falo até palavrão às vezes. Teve gente da igreja, por exemplo, que é meu aluno. Ficou assim, ó. O pastor é O aluno dela. pastor. E é tipo assim, foda-se, eu tô na minha aula. Isso. Eu vou fazer de tudo pra Exato. chamar a tua atenção. Exato. Se é no cômico, vamos pra o cômico. Desde que eu não desrespeite nem infrinja nada. Isso, exato. Essa é a ideia É mesmo. muito engraçado. Eu acho massa isso, porque às vezes eu faço perguntas. Ele aluno, eu sei que ele vai errar. Ele vai errar. Mas eu pergunto pra ele errar. Eu sei que a turma vai achar graça. Eu sei Vai que gerar, né? ele vai se desafiar. Várias vezes eu já fiz, ô irmão, não sei, certo ou errado? Ele vai você. Certo. Aí eu, boa, tá errado. E aquilo ali, vai, faça outra. Ele já disse, faça outra. Bora, eu ensino a Dora. Então ali, a turma Você chega na sala. desafia o aluno e Exato. quebra o gelo da turma. É o gelo da turma. Ah. Então, você tem que saber falar com todos. Se comunicar com todos. E a partir daí faz mais, já sei mais. Como dizem os jovens atuais, eu tenho lugar de fala. 34 cirurgias, só atendido, eu acho que 70 mil enfermeiras, eu acho, já, ao longo dessa minha vida. E as que eu mais gostava de receber, um doente lá, um enfermo, a última coisa que ele quer é a filha da mãe da enfermeira, meia-noite, no meu horário de sono. Oi, senhor Felipe, mas o remédio? Não, mas. Eu não poderia ser às 10, Mas né? nada. 4 da manhã, 5, quando eu tiver acordado. 7 pelo menos. 1h da manhã. Ei, Mas realmente. quando a enfermeira vinha, agora eu peço licença. Seu Felipe, remédio. E ela já ia. Eu me pulando. Acordava. Aí você já... O seu remédio, tá na hora. Vamos levantar. Tal. Ali você ia. Olha no remédio, 1 hora. Pá, pá, pá. Então assim, quando tinha esse trato, me chamava de nome, fazia um carinho, e ali lá onde ela ia colocar o remédio, ela já alisava, já ia me dizendo o que ia fazer. Esse remédio é um idiota. Pra isso e Pra isso.
Então você ia sendo levado por ela. Quando você De via, fato, de fato. ela já ia aplicar, já estava dando tchau. E geralmente desses você não esquece, né? Exato. No tempo que eu fiquei internada, você falou agora, eu lembrei também. No tempo que eu fiquei internada, eu tive a assistência de muitos enfermeiros e enfermeiras. A quantidade maior de mulheres, né? Uhum. E tem uma que eu não esqueço o nome, Silene. Isso foi em 2007. Mas Sim. o nome dela ainda tá aqui. E vai ficar. E vai ficar. E vai ficar. Quando humaniza, faz a diferença. Exatamente. Faz a diferença. Até eu fazia exame de glicose todo dia às 5 da manhã. Eu detestava acordar com uma furada no dedo. Da manhã. 5 da manhã, mas tinha que ser em Precisa jejum, de né? jejum. Tem que ser em jejum. Aí eu lembro que eu só gostava quando ia o enfermeiro, que eu não lembro o nome dele. Não marcou tanto. Não Não marcou marcou tanto. tanto. Mas eu só gostava quando era ele, porque eu não sentia. Aham. A E furada. furava e Quando era outro, eu ficava, ah, meu Deus, que droga. já não basta acordar Já 5 não da posso acordar manhã. 5 da manhã pra ter uma furada no dedo. Aí quando era o cara que eu esqueci o nome, mas eu tenho foto com ele. Eu fiz questão de tirar foto com ele pra guardar de lembrança. Aí quando era ele, eu já ficava em paz. E às 5 da manhã, que massa! Pode Fura outros. Fura. furar todos, furar todos. Vai ver. Ah, meu Deus. A organização faz a diferença. De fato, E é um tanta educação desafio. na saúde, né? É um desafio que eu tomei pra mim, porque a gente não ensina só a técnica, a gente ensina esse lado humano. Porque é até estranho você falar humanização, porque eu já vim de humano, todos nós somos humanos. Mas a gente tem que, não é se colocar no lugar do outro, que aí já é empatia. Uhum. Mas é a gente perceber que o paciente, ele está ali porque precisa de cuidados. Então você tem que se perguntar se você é bom o suficiente para estar lá. Uhum. Aí vem essa questão da humanização na assistência da enfermagem. O que eu estou fazendo está te trazendo benefício ou está te levando dano? Essa é a humanização. Isso. Esse é o diferencial que eu mostro nas Qual minhas marca eu aulas. tô deixando em O você? que é que eu né? estou fazendo para melhorar aqui o teu tratamento, o teu dia? Isso. O que é que está acontecendo aqui para eu me sentir melhor quando eu vou para casa? Exato. Não é se colocar no lugar do outro, mas é que na humanização tu tem que saber que tu tá ali como profissional. Então você tem que levar mais benefício do que dano. Sim, sim. Esse é o diferencial. E eu acho que tanto na saúde quanto na educação é você enxergar o indivíduo como um componente geral. Eu vou te ensinar um termo que a gente usa na enfermagem, um ser holístico, como um todo. Noa. Eu queria me Vou ver. gravar, vou gravar. Holístico. Ser holístico. Holístico. Pô, É o todo, né? Na sala de aula ali, não é só a Carla que tá. Não. A Carla e talvez a mãe dos pais, e talvez não tenha pai, só tenha mãe, ou, e talvez só tenha mãe. Enfim, ali tá a Carla, ela, a casa dela, os problemas dela, a vida Tudo. dela, o namoro dela tá ali. Tá namorando, amiga? Tudo que, Oremos com relação a isso. tudo que envolve o indivíduo tá ali. E eu sentia muito isso na época que eu vivi internado lá em São Paulo, porque eu estava internado, já era para lá da 20ª cirurgia, longe da minha casa, longe da minha família. Não era só o Felipe, paciente cirúrgico que estava ali. Tava a saudade do meu pai, a saudade dos meus amigos. Tava tudo ali. Todo o contexto, né? Da Então, sua vida. não é só a enfermeira ou o médico chegar e atender o filho. Isso. É o Felipe todo. Todo. Muitos médicos chegavam e diziam, a gente não tem previsão de alta. Na dor. A gente não tem previsão de alta. A gente não tem previsão. Outros chegavam e diziam, e aí, filho, tá com saudade de casa, vamos tomar os remédios certinhos, se alimentar e eu vou dar alta o quanto antes. Olha o diferencial. A diferença. Já Isso é queria comer, humanização. já queria comer, já queria remédio. Não. Você tinha uma motivação. Sim, uma motivação, eu queria ir embora. Então assim, realmente aprendi agora, é o ser Holístico. Holístico. é fundamental na saúde e na educação. Não tem Isso, como. isso. Não tem como. E no fundamental não é só uma criança, é o filho da fulana, o Isso. neto da ciclana, O irmão do o irmão, Beltrano. e às vezes tem até aquela questão, mas eu tenho um sobrinho, não tenho filho. Eu tenho sobrinha. Eu digo, eu entendo como é o comportamento da criança, porque eu convivo também com com sobrinhas, Sim. né? E eu aprendi muito a respeitar também o tempo da criança. Porque a criança ela é espontânea. Uhum. Ela vai falar o que der na telha. Ela vai falar porque é a verdade dela. Isso. E eu não repreendo a criança porque ela me chamou de feia. Não, ela tá me achando feia. É. Às vezes eu tenho até medo Ela de ouve isso, criança. né? pô. Não. Não, A o meu criança medo- passa. o meu medo de criança é outro. É o quê? Ah, é a parte da. É.
Eu comentei com ele, toda criança faz a mesma pergunta quando me vê. Tu é menino ou menina? É menino ou menina? Toda criança. É azul ou rosa? Eu vejo uma É azul ou criança rosa? e eu já fico, eu vou pro outro lado da calçada. Ô mamãe! É menino ou menina? É o Carol e a Carol. Aí eu fico, ai meu Deus, crianças são espontâneas demais. Demais. E quando a gente demais. cresce, a gente perde essa espontaneidade pelo meio da repressão. Aham. Não vou perguntar porque é feio. Não vou perguntar porque minha mãe disse que é errado. Não vou perguntar porque eu vou Isso. apanhar. E a gente acaba se tornando seres adultos falsos. É. Porque É. às vezes a gente nem gosta do presente. Eu amei. Adorei. Eu Quando amei. chega em casa, eu quero nada isso. Vou Eu vou usar doar. essa presepada nada. Essa meia, olha, quando nós tava fazendo meia, milhares de dias, tava precisando de uma meia. Um monte de meia assim tá usando já lá. Pelo amor de Deus, ele manda de prato, juro que não enxuga prato. Obrigado, obrigado. Obrigado, não me dê na próxima. Já sabe aí, familiar, nada de meia, cueca. Nem pano de prato. Cueca, eu escolho as minhas, não fica com cueca, meia, nada disso. Cada um escolhe o seu. Melhore seus presentes, certo? Melhore o presente de vocês, não venham com meia, nada disso. Certo? Amém, amém, Amém. amém. Natal tá por aí, né? Natal tá deixar, chegando. deixar esses avisos. Deixar é importante. Bastante. Inclusive, antes de a gente fazer outra pergunta pra Bruna, Emília, que participou do episódio sobre empreendedorismo feminino, separou alguns presentes pra gente. Já estou aqui dando spoiler e falando pra que ela não volte atrás, né? Porque ela comentou que deixou os Mas devendo presentes separados. presentes, né, Emília? A gente vai conversar depois pra ver como é que a gente pode fazer. Top. Porque foi uma troca. A gente vai ganhar esses presentes na troca da divulgação Perfeito. de alguns acessórios, Pode dela, mandar. principalmente nesse período de Copa do Mundo. Pode mandar Então- uns A menina trabalha com Pô, coisas. é mandado. Acessórios, a gente tá falando de comida já. Né? Futuros patrocinadores. É verdade, se você quiser Você é mandar, dono de mercadinho, pode Pode mandar mandar. treloso, o meu nervoso do a gente mercadinho. vai fazendo podcast e comendo aqui. Não problema De nenhum. boa. Manda. Só Mas manda. vamos lá. Bruna, atualmente você está trabalhando, como você falou, além da educação básica, né? Também no curso técnico, no CEDU. Isso. O CEDU é uma sigla, certo? É Centro de Ensino Educacional Professora Darcília Amorim. É enorme, né? Melhor a sigla, Enorme. CEDU. Melhor Fica com CEDU. CEDU, CEDU. segue que dá certo. CEDDU. Isso. Né? CEDU. Pronto. Lá no CEDU, quais são os cursos que são oferecidos? Como que você trabalha especificamente? Faça um resumão aí. pra Olha gente. só, no CEDU, eu me atentei apenas ao técnico de enfermagem, porque é o que bomba, de fato. Bem, realmente. Mas A galera mais existem comenta. N cursos, porque é vinculado com a Unopar. Aí tem graduação, pós, essas coisas. Sim, sim. Tem pedagogia, tem administração e algumas especializações. Mas a minha ênfase mesmo é técnico em enfermagem, porque é o que bomba. Hoje em dia, ser técnico é estar nos status, né? Todo mundo quer. Por amor. Técnico por amor e com a Técnico por cara amor. deste tamanho quando tá no estágio ou trabalhando. Ok, é por amor, né? O importante é estar na bio do Instagram. Claro. Por amor. Exato. Miserável. Puxando esse gancho de CEDU e enfermagem, né? A Bruna, acho que você foi aqui, idealizou o congresso, Isso. né? Vamos falar sobre o congresso. É o primeiro congresso aqui da nossa cidade, Boca da Mata, Alagoas, cujo título do congresso é Empreendedorismo e Inovação, né, nas práticas de enfermagem. Isso. Idealizado por Bruna. Tem algumas pessoas que estão ajudando ela para fazer com que o evento dê certo, né? Isso. Eu sempre falo que sozinho a gente não se pode chegar muito longe. Isso é até Pequeno Príncipe, tá? Quem nunca leu, leia. Inclusive, o próximo episódio vai ser Clube do Livro com o Pequeno Príncipe. Perfeito, já quero. Enfim. Top. Sozinho a gente não consegue sair do papel. Eu me articulei com o professor João Lourenço, também é professor Muito lá, gente boa, muito gente boa. do CEDU, e a professora Júlia Tereza, que também é do CEDU. Conheço também. São pessoas fantásticas e que a gente sempre tem que ter próximo pessoas que pensem parecido. Não adianta. Sim. E aí a gente conseguiu sair do papel e conseguiu o aval, né, da instituição, que a gente precisa
por estar vinculado. Está aberto para o público esse curso? Sim, olha só, nós abrimos para o público-alvo é a enfermagem, Enfermagem. lógico. Mas assim, tu tem vontade de fazer curso, tu tem medo de gastar teu tempo e teu dinheiro, a gente vai ter teste vocacional com o professor João. Nossa. Já é uma coisa à parte, um diferencial que ninguém nunca nem pensou. A gente tá a nível de faculdade aqui, velho. Tu quer empreender, tu quer inovar, não sabe como. Esse congresso te oferta. Tu nem quer inovar e nem quer empreender, mas tu tá fazendo curso de enfermagem. Aí tu quer apenas se vincular à unidade básica e hospitalar? Não quer? Vem para esse congresso que a gente também vai te nortear. A gente vai deixar o link na descrição. Na descrição. Vai fazer a Pra inscrição assim, tem. a inscrição. A gente vai deixar aí Na na descrição, descrição do do vídeo Isso. o link para Tem outro diferencial também. Eu amei porque a gente teve uma pegada diferente. Eu já fiz muito curso de vacina, porque geralmente aqui tem muito curso de vacina, mas a gente não vai falar sobre vacina, a gente vai falar sobre os injetáveis e os intramusculares. Tem gente que não consegue fazer intramuscular ainda, tem gente que erra, tem gente que tem medo, e se você realmente pegar errado, né, Dói a musculatura, dói muito e você pode até levar um dano irreversível, que é pegar logo no ciático do seu paciente e você ferrar com tudo. E a gente vai trazer esse diferencial, tanto com a teoria como como com a prática. Que a Perfeito. gente mata a cobra e mostra o pau. Não, mata a cobra e mostra a cobra Ah, morta. é! Isso, eu queria Perfeito! Veja, a língua portuguesa é miserável. Mostra a Tem que cobra mostrar a cobra morta. morta. O rapaz. pau não mostra. Então, minha pouco. gente, ó, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para você se inscrever no Convida, primeiro né? congresso. Convida vocês. Exato, participem. Vale muito a pena. Exato. A gente não ia estar fazendo a divulgação também de um congresso e a gente não visse seriedade nisso. A gente só divulga aquilo que a gente vê Coloca que a tem nossa seriedade. marca lá. Exato. Os Profs Podcast, inclusive, vai estar sendo representado no congresso. Estaremos lá, Isso. estaremos Eu lá. recebi da Estaremos Bruna lá. o convite para fazer um momento da palestra lá sobre empreendedorismo e inovação na era digital com ênfase em podcast. Então a nossa marca também vai estar lá. Estaremos lá. Exato, é um trabalho conjunto. Então se inscrevam, link na descrição do vídeo. E tem várias formas de pagamento, né? Pix, cartão de crédito, pode ser à vista, então não tem desculpa. É Eu só não isso. tô com dinheiro, você Só tem isso. cartão de crédito, você dá um jeito. Dá. Mas eu não tenho cartão, sua mãe, sua Estaremos tia, já agiota na todo porta mundo de tem. dinheiro. Dá, se Vai esforce, ter. se esforce. Até porque você especificamente que é de Boca da Mata, que acompanha o nosso trabalho, né? A gente nunca teve nenhum congresso desse nível na cidade. Nunca. Tenho certeza que não vai ser o primeiro. Acredito que todo ano esse congresso vai estar acontecendo, mas faça um esforço para participar desse primeiro momento aqui na nossa cidade. Que será dia 10 e 11 de dezembro, tá? Vai Isso, 10 e ser, 11 de dezembro. vai ser sábado e domingo, pensando nas pessoas que trabalham. Saiu Isso. em Boca da Mata, Alagoas. 10 e Isso. 11. Vamos lá. 10 e 11. Dia 10 e dia 11 de dezembro, na instituição CEDU, em Isso. Boca da Mata. Isso, Fechou? fechou. Não é isso? Isso. Vamos deixar o link aí para você se inscrever. Não perca. Estaremos lá, a Bruna vai estar lá, a Carla representando os nossos podcasts, representando a marca Mova-se. Estaremos lá, vai ser top. Vai ser E top, outra, vai né? ser top. Você vai ser participante do primeiro congresso. Eu adoro participar daquilo que é primeiro. Eu também. Porque é uma inovação, é o Exato. diferencial. Primeiro congresso, né, de inovação e empreendedorismo nas práticas de enfermagem. Bom Se demais. você não sabia que ia ter esse evento, vai estar sabendo agora e só vem com a E tem gente. tempo para se inscrever, né? Foi com a data de hoje, Hoje, dia 21. 21 de novembro. O congresso ainda é em dezembro. Dia Vai ter 10. quando é- Dá Inscrição? tempo, dá tempo. A gente tá com uma margem de inscrições. Quando bater a meta, Ah, bater a meta, vaga então vagas limitada, limitadas, vagas vagas limitadas. limitadas. Bateu Corre, a meta, corre, né? corre, pra não Isso. ficar de fora. Perfeito. Depois não vai chorar. Aí só ano que vem. Aí bebê. só ano que vem. Só ano que vem. Aí você vai ser um enfermeiro que não vai entender nada de empreendedorismo, De inovação, É, de inovação. de produção de conteúdo, depois vai estar aí de chorando. injetável, de intramuscular. Então, É porque eu não sei, não participou do congresso, não choro depois, né? aí tá desempregado, a culpa é nossa. Né? Podia estar aí um, cara, né? Mas reclame. Pois é. Ah, não.
É isso, é É isso. isso. A gente Foi vai estar top. finalizando o episódio top. agora. Top mesmo. Bruna, impecável, arrasou, Arrasou, de arrasou. Quando eu vejo a trajetória da Bruna, eu já falei isso pra ela, eu fico de fato emocionada, fico muito feliz. Porque eu vi que foi uma pessoa que só foi crescendo. Crescendo. E eu tenho certeza que ainda vai crescer. Mais longe ainda. Muito Mais ainda. longe ainda. Bem mais longe, bem mais longe. Simbora. Muito obrigada, Bruna, pela sua Valeu. participação. Espero que você tenha curtido esse momento. Dei altas Gente, risadas, né, amiga? sempre, viu? Os próprios podcasts sem risada Não é. os é. próprios podcasts. Não é. Mas então, Bruno, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Você tá mais presente onde? Instagram, Onde é que a gente te encontra? Arroba. não fui eu, tá? Foi o Instagram. Bruninha. Underline gatinha. Bruninha. Bruninha.Laís Cariri. Pronto. Sou eu. Lá em Cariri junto. Tudo Isso. junto. Sou eu. Bruninha.Laís Cariri. Vamos Sou colocar eu. o arroba. Arroba da Bruninha Bruna aí. Laís Cariri. Isso. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Arroba Felipe Santos com 2 Is e 2 L's. Eu já decorei. É. Você me encontra, eu tô mais presente também no Instagram, @profcarlacosta. E vai nos encontrar no Instagram, @osprofspodcast. Isso. TikTok, @osprofspodcast. YouTube, Os Profs Podcast. E Spotify. Também, não Os deixe de nos Profs ouvir lá. Podcast. Os Profs Podcast. E é isso. Fechou? Fechou. Valeu, Bruna. Tamo junto. Até o congresso. Galera. Valeu, minha gente. Fiquem aí com o próximo episódio e virá em breve. Isso. Comentem e compartilhem esse episódio aqui, interajam, divulguem pra geral e vão participar do curso. E muito obrigada pelo convite. Eu amei participar, viu? Que é isso. Eu me encontrei também em vocês. Adoro. E se adoro você essas tem, referências. e se você tem um sonho, eu digo para o espectador, não desista. Ninguém precisa acreditar no teu sonho. Tu já é o Eu suficiente. acreditando já é o Já é o suficiente. suficiente. Né? Fechou. Bom demais. Show. Tchau. Tchau, tchau, Até o valeu. próximo episódio, minha gente. Fomos. Bye.